Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um audiobook do Catecismo do Metropolita Ioroteus de Lepanto. Todas as quarta-feiras, um novo audiobook, até assim concluirmos este catecismo. Se você ainda não viu as aulas anteriores, na descrição deste vídeo estão linkadas todas as outras aulas. É importante assistir a todas para que possa ter uma compreensão completa deste catecismo que expõe o básico da fé ortodoxa. Sigamos então com o audiobook desta semana. Aula 10. Deus Criador e a Criação. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio. A palavra creio está escrita na primeira pessoa do singular, porque quer mostrar a fé pessoal que devemos ter nas verdades reveladas que a Igreja guarda e protege. Mas os pais dos primeiros 2 concílios ecumênicos, que fundamentaram o símbolo de fé, escreveram o plural cremos, porque pressupõe a confissão de fé pelos membros da Igreja, dado que liam-no também durante a Divina Liturgia e em outros ofícios assistidos por muitas pessoas e também porque eram batizados coletivamente. A fé ortodoxa é revelação. Nós não descobrimos a verdade, mas foi ela revelada por Cristo aos profetas no Antigo Testamento e aos apóstolos e santos no Novo Testamento, dado que se encarnou e se fez homem. No princípio, nós aceitamos essa experiência revelada e, em seguida, se lutamos para limpar e curar nosso coração das paixões, podemos ratificar essa revelação. Cristo disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque contemplarão a Deus." Mateus capítulo 5, versículo 8. Aqui, o mesmo ocorre na ciência humana. Os discípulos de uma universidade aprendem os desdobramentos, os descobrimentos dos cientistas anteriores. Mais tarde, porém, eles mesmos fazem experimentos e podem chegar à ratificação ou ao descobrimento de outras coisas. Em todo caso, cientistas são aqueles que recebem a ciência de outros e também aqueles que desenvolvem a ciência. Assim temos 2 classes de fé: a fé pelo ouvir, quando escutamos e aceitamos a experiência dos santos, e a fé por contemplação, teoria do grego, quando chegamos nós mesmos também à revelação. Em um só Deus. Deus é um. Na Igreja, não cremos na existência de muitas deidades independentes entre si. Certamente falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não são 3 deuses distintos. Os 3 são a mesma essência, um só Deus, mas 3 pessoas particulares, substâncias. Isso a razão humana não pode compreender, mas é uma revelação de Deus. Aqueles que chegaram a experimentar a glorificação, a teoses, e viram a Deus, conhecem pessoalmente essa verdade. Podemos utilizar o seguinte exemplo, porém com muito cuidado, porque sua equivalência não é plena. Todos os homens possuem natureza e essência comum, ou seja, corpo, mente, espírito, lógica e etc. Mas as pessoas são distintas. O mesmo ocorre com Deus, todavia, respeitando claramente as diferenças. As 3 pessoas da Trindade têm essência comum, mas qualidades particulares. Aula 11. A deidade do Logos. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Em um só Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor quer dizer soberano, governante, porque o Filho é também o Senhor do mundo, como o Pai. O Pai criou o mundo mediante o Filho e com a sinergia do Espírito Santo. Ademais,
As três pessoas sustêm o mundo, dado que são a mesma força, energia e grandeza. O Filho não é inferior ao Pai, mas é Deus. Vemos no Credo que o Pai é chamado de Onipotente e o Filho e o Espírito Santo de Senhor. Em Jesus Cristo, Jesus significa Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 21. E se refere à natureza humana que foi deificada pela natureza divina. E Cristo significa aquele que foi crismado, ungido, o Messias, o Deus ungido no homem, o que não é o mesmo que dizer o homem ungido em Deus. Assim, Senhor expressa a natureza divina e Jesus a natureza humana, e Cristo a união da natureza humana e divina na pessoa do Logos. Filho de Deus, Cristo é o Filho de Deus que nasceu antes de todos os séculos pelo Pai. O mesmo Pai revelou essa verdade no Rio Jordão e na transfiguração no Monte Tabor. E se escutou sua voz que dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Marcos capítulo 9, versículo 7. Unigênito. Não existe outro filho do Pai por natureza. Ele é o único. Nós homens também podemos nos tornar filhos de Deus, mas pela energia incriada da graça. Um exemplo. Um pai gera um filho, mas também adota outro. Ambos permanecem em casa, mas há uma grande diferença. O primeiro é filho natural e o segundo é adotado. Essa é uma imagem para indicar a diferença entre Cristo e os homens, gerado do Pai antes de todos os séculos. Nós não podemos, pela nossa razão, compreender qual é o nascimento do Filho, nem o que é a procedência do Espírito. Isso não foi revelado pelo mesmo Cristo mediante imagens humanas. O fato é que, com a palavra gerado, indica-se a divindade do Logos, sua relação com o Pai, e que ambos têm a mesma essência. Geração e procedência indicam a maneira particular de como existem as pessoas da Santíssima Trindade. Ainda que sejam a mesma essência, têm qualidades particulares. Isto é, compreendido pelos santos quando se fazem dignos merecedores de ver a Deus. Aqui vale o mesmo para o que dizíamos em outra catequese. Nós aceitamos a revelação de Cristo e dos santos e em seguida podemos conhecer empiricamente as relações das pessoas da Santíssima Trindade, quando chegamos à revelação pessoal. Luz de luz. Quando os santos chegam à experiência da revelação, veem que Deus é luz incriada. Na igreja cantamos: luz o Pai, luz o Filho e luz o Espírito Santo. Isto se viu claramente na transfiguração de Cristo. A face de Cristo brilhou por sua divindade. O Espírito Santo estava presente como nuvem luminosa, e o Pai foi ouvido com uma voz que irradiava luz. Nos textos litúrgicos, louva-se a Deus, mais como luz incriada do que como amor. Essa luz incriada é a divindade. Não é uma luz criada, mas incriada, ou seja, não é como a luz do sol que é criada, mas a luz da divindade que não é criada, mas incriada. Devemos dizer que nós podemos participar nas energias incriadas de Deus, e não em sua essência. O exemplo da luz invisível é o seguinte: o Sol está além da atmosfera terrestre, mas nós participamos de sua energia. O mesmo sucede analogicamente com Deus. Da essência de Deus participam as pessoas da Santíssima Trindade, enquanto nós participamos de suas energias incriadas, a divina graça. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Disse Deus verdadeiro, para distingui-lo dos falsos deuses. Esta é a fé da Igreja. Muitos se apresentam como deuses, mas não são verdadeiros, dados que são criação da fantasia dos homens. Somente na Igreja cremos no verdadeiro Deus, porque foi revelado a nós por Cristo. Por isso, somente a Cristo confiamos nossa salvação. Gerado, não criado. Já dissemos algumas coisas anteriormente sobre geração,
Aqui se faz uma diferenciação do criado, porque naquela época havia a heresia de Ario, segundo a qual Cristo é criação, ou seja, que foi feito por Deus. Porém, isso perturba o fundamento da fé. Uma coisa é a criação e outra coisa é a geração. De um ferreiro nascem filhos, mas ele também cria objetos, ferro. Há uma enorme diferença entre as duas coisas. Assim, gerado indica a divindade do Filho, consubstancial ao Pai. Isso foi dito também para lutar contra a heresia ariana. O Filho é da mesma essência do Pai. No exemplo do ferreiro que fizemos, antes vê-se que de uma essência é o Filho que nasce e de outra os objetos de ferro que o constrói. Por quem tudo foi feito. Em outra catequese, dizemos que o mundo foi criado pelo Pai. Isto foi dito pelos pais do primeiro concílio ecumênico. Por que então os heréticos insistiam que o mundo foi feito por um Deus inferior que é o Logos? Desta maneira interpretavam o mal que existe no mundo. Mas os pais ensinam que o mundo foi criado pelo Pai mediante o Filho e com a sinergia do Espírito Santo. Nisto, queriam manifestar que o Filho é Deus. O mal que existe no mundo é resultado da queda do homem. O mal é um parasita e não uma criação de um Deus inferior. Tal como numa árvore pode brotar um parasita que não tem relação com a natureza da árvore, o mesmo também podemos dizer do mal que existe no mundo. Deus criou o mundo muito bom, e Deus viu que era muito bom, mas a desordem veio pela queda do homem. Catequese 12ª. A encarnação do Logos. Quem por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou do Espírito Santo no seio da Santíssima Virgem Maria e se fez homem. O homem é a criação mais perfeita de Deus, mas pela queda fez-se escravo do diabo, do pecado e da morte. Deus não podia ver sua criação sofrer e torturar-se. Por isso, por amor, mandou seu Filho para fazer-se homem e salvar o mundo. Este trabalho é obra da divina economia, porque indica como Deus providenciou para curar e salvar o homem. Quem por nós, homens, Deus não carecia de humanizar-se por si mesmo, mas fez isso única e exclusivamente pelo homem. Isto indica o grande amor de Deus ao tomar a natureza humana e uni-la à natureza divina. E para a nossa salvação. A salvação que aqui se fala não é a libertação da alma do corpo, como ensinavam os antigos filósofos e como muitas religiões orientais contemporâneas falam, mas é a cura e a libertação do homem do pecado, da morte e do diabo, e sua união com Deus. Desceu dos céus. Esta frase não significa que o Logos deixou de ser Deus com sua encarnação, nem que abandonou os céus, o trono de Deus. Com a palavra desceu, compreendemos que o Filho, o Logos, tomou a natureza humana para salvar o homem e encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. A encarnação de Cristo é um mistério grandioso. A concepção de Cristo não aconteceu de maneira a qual sucede aos homens. A concepção de Cristo se fez pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, não houve participação do homem. Isso podemos ver ao analisarmos o acontecimento da anunciação da Santíssima Mãe de Deus em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. O terceiro concílio ecumênico ocupou-se particularmente no tema. A Panagia, a toda santa, era virgem antes, durante e permaneceu virgem após o nascimento de Cristo. Isto vemos em cada ícone que manifesta a Panagia com 3 estrelas que se encontram em sua cabeça e em seus ombros. A Panagia, a Mãe de Deus, era totalmente pura. No altar dos altares havia chegado a glorificação. A pureza da Panagia deve-se à graça incriada de Deus, ao seu esforço e luta pessoal, e às purificações de seus progenitores, São Joaquim e Santa Ana. Todas as purificações do Antigo Testamento
aspiravam à panagia. Os seus pais a conceberam em oração, jejum e obediência a Deus. Por isso a semente de São Joaquim e Santa Ana se chama semente sem mancha. E se fez homem. Essa declaração é muito importante e mostra que Cristo é Deus perfeito e homem perfeito. Ou seja, Deus tomou na verdadeira natureza humana real. Devemos sublinhar algumas verdades sobre este acontecimento. Em princípio, a segunda pessoa da Santíssima Trindade tornou-se homem porque o homem é como imagem do Logos e através dela a criação foi feita. Assim, além disso, o Filho anuncia a vontade do Pai. Como Logos e o Filho de Deus se tornaria o Filho do homem de maneira que a qualidade do Logos permaneceria imutável. Quando falamos de encarnação, devemos entender que tomou a natureza humana inteira e não apenas o corpo, ou seja, tomou o corpo, a alma, o nous e todas as qualidades da natureza humana. Ele os levou à glorificação, as divinizando. Como Cristo era Deus perfeito e homem perfeito, por isso também possui duas naturezas, duas energias, duas vontades unidas entre si, sem alterar, separar, dividir ou confundir-se. Isso significa que não há confusão ou alteração entre as duas naturezas. A natureza divina mantém suas qualidades e a natureza humana também mantém as suas. No milagre da ressurreição de Lázaro, a natureza humana de Cristo chorou, mas não a divina, enquanto a natureza divina ressuscitou a Lázaro e a humana não. Em qualquer caso, as duas naturezas operam e energizam em comunhão com a outra. Isso significa que as duas naturezas são inseparáveis e indivisíveis. Elas nunca se separam ou se dividem. Este é um grande mistério. Um exemplo que podemos usar é o ferro quente. Se colocarmos o ferro quente sobre o fogo, as duas naturezas do ferro e do fogo se unem, mas cada natureza mantém suas qualidades, porque se o ferro quente esfria, não permanece ferro e não é destruído. Certamente, usamos moderadamente este exemplo, porque não há outra analogia, uma vez que Cristo tem uma natureza incriada e a outra criada. No entanto, no ferro quente, as duas naturezas são criadas. A natureza humana que o Cristo tomou da panagia era pura e impecável. O Cristo nunca cometeu um pecado em sua vida. Embora sua natureza humana fosse pura e santa, Cristo, com sua liberdade, tomou as chamadas paixões irrepreensíveis, isto é, as paixões que não são pecados, como a fome, a sede, a fadiga e até a morte. As paixões irrepreensíveis não atuavam de forma impositiva, mas foram governadas por Deus. Se todas as funções do corpo são suspensas nos santos que chegam à experiência da teoses, como vemos em Moisés, acima do Monte Sinai, onde permaneceu 40 noites sem comida ou bens materiais, o mesmo e incluso, mas pode ser dito sobre Cristo. Ele tinha um corpo humano real, mas ele próprio governa as paixões irrepreensíveis. Finalmente, algo é percebido do mistério da humanização de Cristo pelos santos, que chegam a teoses e conhecem a metamorfose de suas naturezas pela energia incriada de Deus. Racionalmente, ninguém pode entender em sua plenitude. Aceitamos e continuamos a santificação. Chegamos ao fim do audiobook de hoje. Nas próximas quarta-feiras, seguiremos com os próximos audiobooks até concluirmos este catecismo. Que o Senhor nos abençoe, proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.